Você acredita no sobrenatural? Desde o início dos tempos, o bem e o mal travam uma guerra silenciosa e implacável. Uma batalha que não se limita ao mundo visível, mas se estende às sombras, onde forças ocultas batalham por almas. No coração dessa guerra viveu Cipriano, o Antioquino, um homem que dominava as artes mais temidas de sua era. Mestre da magia, conhecedor profundo dos segredos proibidos, ele serviu às potências das trevas e comandou forças que poucos ousariam invocar. Durante anos, sua presença foi sinônimo de poder e medo. Mas, em um ponto decisivo de sua vida, algo mudou. Do lado da feitiçaria, ele cruzou para o lado da fé, tornando-se defensor da luz que antes combatia. Cipriano não apenas abandonou o ocultismo, ele se tornou uma das maiores armas contra ele. Seu nome ecoa pelos séculos como protetor contra maldições, invocado para romper feitiços e enfrentar o inimigo invisível. Esta é a saga de um homem que viveu intensamente os dois lados da guerra eterna entre luz e trevas, e venceu. Cipriano nasceu em 250 d.C., em Antioquia, uma das mais grandiosas cidades do Império Romano. Situada entre a Síria e a Arábia, numa rota de comércio vital, era um ponto onde Oriente e Ocidente se encontravam, e também onde crenças de todos os cantos se misturavam. Era um lugar de cultos secretos e rituais proibidos. Seu destino foi marcado ainda cedo. Seus pais, devotos de tradições pagãs, o entregaram ainda criança aos sacerdotes, certos de que ele possuía um dom especial para compreender o oculto. Aos 7 anos, foi levado para uma longa jornada de aprendizado, iniciando no Monte Olimpo da Anatólia, onde mergulhou nos primeiros conhecimentos de astrologia e invocação de espíritos elementais. Com cerca de 10 anos, foi servir no majestoso templo de Juno, deusa do poder e da proteção, onde estudou rituais de autoridade espiritual e fórmulas para subjugar espíritos rebeldes. Nos altares de Ártemis, senhora da lua e da caça, aprendeu a manipular marés, ventos e a energia lunar, usando-os para fortalecer encantamentos e poções. Aos 12, partiu para Esparta. Entre guerreiros e anciãos, aprendeu a necromancia, a arte de falar com os mortos. Aos 20 anos, Cipriano partiu para Mênfis, no Egito, uma das cidades mais antigas e místicas do mundo, centro de saberes milenares e berço de uma tradição mística que remontava aos tempos das pirâmides. Ali, Cipriano estudou a fundo os mistérios do Nilo, a magia dos hieróglifos e os ensinamentos contidos no Livro dos Mortos, obra repleta de fórmulas e instruções para guiar a alma na vida após a morte. Também foi introduzido ao hermetismo, tradição que unia filosofia, astrologia e magia, sob a inspiração do lendário Hermes Trismegisto, buscando compreender as leis ocultas que regem o cosmos. Aos 30 anos, Cipriano viajou para a Babilônia, terra dos mais antigos astrólogos e magos do mundo conhecido. Ali, entre desertos e cidades de pedra, conheceu a antiga cultura ocultista dos caldeus, dominou a leitura das estrelas, interpretando presságios e alinhamentos celestes para prever eventos e moldar o destino de pessoas e reinos. Foi nesse período que conheceu a enigmática Bruxa de Évora, uma feiticeira cuja fama atravessava fronteiras. Dizia-se que ela conhecia segredos tão antigos quanto o próprio mundo, capazes de dobrar reis e derrubar impérios. Seu nome tornou-se tão lendário que, séculos depois, outras mulheres adotariam o título Bruxa de Évora para herdar a sombra de seu prestígio e temor. Ao lado dela, Cipriano aprofundou-se nos mistérios da alquimia, da transmutação e nas invocações mais perigosas, aquelas em que um único erro podia custar a vida. Após a morte da Bruxa de Évora, Cipriano herdou seus escritos e grimórios, tomos repletos de fórmulas, símbolos e encantamentos que reuniam séculos de conhecimento proibido. Esses manuscritos tornaram-se a base de seu poder e o acompanharam por toda a vida,
sendo temidos e cobiçados por magos e feiticeiros de todo o mundo conhecido. Anos se passaram, e o jovem aprendiz retornou a Antioquia não como discípulo, mas como um mestre absoluto das artes ocultas. Conhecia os nomes secretos dos deuses antigos, os símbolos capazes de abrir ou selar portas invisíveis e os encantamentos que podiam dobrar a vontade dos homens. Sua presença impunha respeito e temor. Naquele momento, sua vida pertencia inteiramente às trevas que havia jurado servir. Vivia em Antioquia a bela e nobre donzela Justina, conhecida não apenas por sua riqueza e beleza, mas também pela graça e serenidade de seu espírito. Filha de Edésio e Cledônia, fora criada nas tradições pagãs, frequentando templos e cerimônias da antiga religião. Contudo, ao ouvir as palavras inflamadas do diácono Prelo, seu coração se voltou à fé cristã. Justina recebeu o batismo, dedicou-se às orações e fez voto de preservar sua pureza, consagrando-se inteiramente a Deus. Entre seus admiradores estava Aglaide, jovem rico e influente, herdeiro de uma das mais prósperas famílias da cidade. Encantado por sua beleza e virtude, pediu sua mão em casamento. Edésio e Cledônia, também convertidos ao cristianismo, consentiram de bom grado, mas, respeitando a vontade da filha, não a forçaram a aceitar. Ferido no orgulho e dominado pelo desejo, Aglaide não aceitou a recusa de Justina. Sabendo da fama e do poder de Cipriano, procurou-o em segredo. Prometeu-lhe ouro, presentes e favores se conseguisse dobrar a vontade da jovem e fazê-la aceitar o casamento. Para Aglaide, Cipriano era a última esperança de conquistar o coração de Justina. Atraído pela oferta e ciente da oportunidade de demonstrar seu poder, o feiticeiro aceitou a tarefa. Cipriano começou à distância, lançando conjurações e feitiços poderosos, invocando espíritos e manipulando energias ocultas para subjugar a vontade de Justina. Sem sucesso, decidiu criar poções mágicas e amuletos encantados, objetos impregnados com feitiços de sedução e dominação, presenteados a ela por Aglaide. Nada funcionava. Frustrado e cada vez mais obsessivo, Cipriano percebeu que estava diante de uma força que não podia vencer apenas com magia. Era necessário algo além dos grimórios e das invocações. Foi então que decidiu deixar as sombras e enfrentar Justina de perto. Naquele tempo, muitos cristãos se reuniam em casas particulares adaptadas para o culto, onde podiam celebrar a Eucaristia e outras práticas religiosas. Em geral, os espaços de culto eram simples e discretos, refletindo a condição de minoria e perseguição dos cristãos na época. A confrontação entre Cipriano e Justina aconteceu numa noite silenciosa, iluminada apenas pela tênue luz da lua cheia que banhava os jardins do templo onde Justina costumava orar. Cipriano, envolto em seu manto negro, aproximou-se com passos firmes. Ele tentou mais uma vez usar seus encantamentos, sussurrando palavras arcanas que faziam as sombras ao redor tomarem formas ameaçadoras. Tentou dobrar a vontade de Justina com sua voz, uma mistura de sedução e comando. Mas não obteve resultado, pois Justina defendia-se com orações a Deus e o sinal da cruz. A ineficácia dos feitiços fez com que Cipriano se desiludisse profundamente perante sua fé pagã e se voltasse contra o demônio. Cipriano, prostrado e enfraquecido pela inesperada força que enfrentara, reuniu suas últimas energias e traçou um sigilo no chão, entoando antigos cânticos em línguas esquecidas. Uma sombra monstruosa emergiu da escuridão, um demônio ancestral, com olhos flamejantes e voz gutural. De posse do nome da antiga entidade, Cipriano o interrogou. Queria saber como um ser tão poderoso não conseguia vencer uma donzela aparentemente indefesa. Forçado por decretos sobrenaturais que lhe impunham obediência, o demônio confessou que Justina estava sob a proteção da fé em um Deus maior do que qualquer poder conhecido, um poder que anulava todas as artes ocultas e maldições. Essa luz divina tornava vã toda a magia das trevas, erguendo um escudo impenetrável ao redor da donzela.
Mesmo diante dessa revelação, o demônio tentou desanimar Cipriano, sussurrando que ele já estava perdido, irremediavelmente preso às trevas, e que jamais poderia fugir do destino sombrio que o aguardava. No dia seguinte, ainda marcado pela conversa com o demônio e pelo peso da revelação, Cipriano procurou um velho conhecido, Eusébio, um cristão cuja fé contrastava com as trevas que ele havia abraçado. Ao encontrá-lo, Cipriano encontrou também uma esperança renovada que há muito não sentia. Eusébio falou com calma e convicção, lembrando-o de que não existia pacto que não pudesse ser quebrado, nem pecado tão grande que não pudesse ser perdoado. Bastava abrir o coração e buscar a Cristo, a fonte da verdadeira libertação e transformação. Aquela mensagem simples, porém poderosa, acendeu uma chama no espírito de Cipriano, sinalizando o início de uma jornada que poderia finalmente redimir sua alma perdida. Após receber o batismo, Cipriano tomou uma decisão definitiva que selaria sua transformação. Reunindo todos os grimórios, manuscritos e escritos que guardava, ele os atirou no fogo, observando as chamas consumirem todo o conhecimento oculto adquirido ao longo de décadas. Em um gesto de renúncia completa, também doou toda a riqueza que havia acumulado ao longo dos anos, fruto dos trabalhos ocultos e da manipulação das forças das sombras. Assim, despido dos bens materiais e dos segredos proibidos, Cipriano iniciou um novo caminho, dedicado à fé e à luz, longe das sombras que um dia o dominaram. A partir daquele momento de profunda transformação, Cipriano desenvolveu uma forte amizade com Justina, cuja fé inabalável e espírito sereno continuavam a inspirá-lo. Unidos não apenas pelo passado marcado pelo conflito, mas agora pelo propósito comum, eles caminharam juntos na missão de levar a palavra e a esperança da fé cristã às comunidades ao redor de Antioquia e além. Cipriano dedicou-se com afinco ao trabalho missionário, usando seu conhecimento do oculto para proteger os recém-convertidos e afastar as influências malignas que ainda ameaçavam aqueles que buscavam a luz. Sua experiência nas artes proibidas tornou-se uma arma poderosa contra o mal, mas sempre subordinada à fé e ao amor que aprendera com Justina. À medida que Cipriano e Justina avançavam em seu trabalho missionário, sua fama crescia rapidamente por toda Antioquia e regiões vizinhas. Histórias sobre o ex-feiticeiro que abandonara as artes das trevas para se tornar um defensor fervoroso da fé cristã circulavam entre as pessoas, inspirando tanto admiradores quanto aqueles que antes temiam seu nome. Cipriano era visto como um símbolo de redenção e esperança, um homem capaz de vencer as trevas com a força da fé e oração. Contudo, essa crescente influência não passou despercebida pelas autoridades romanas. O imperador Diocleciano, conhecido por seu governo rigoroso e suas perseguições contra os cristãos, considerava uma ameaça qualquer líder que pudesse mobilizar multidões e desafiar as tradições pagãs do império. A fama de Cipriano chamou a atenção do imperador, que passou a vigiar de perto seus passos, preparando-se para esmagar qualquer semente de dissidência que pudesse enfraquecer o controle imperial. Assim, Cipriano e Justina se viram no centro de uma crescente tensão entre a fé nascente e o poder estabelecido. Os dois foram presos e submetidos a torturas cruéis na tentativa de fazê-los renegar a fé que agora professavam. Diante do imperador, foram forçados a negar o cristianismo. Justina foi chicoteada até sangrar e Cipriano açoitado com pentes de ferro que rasgavam sua carne, mas nenhum dos dois cedeu. A resistência inabalável irritou profundamente Diocleciano, que os lançou numa caldeira fervente de banha e cera, esperando que o fogo consumisse sua fé e seus corpos. No entanto, mesmo ali, Cipriano e Justina não transpareciam sofrimento ou medo, mantinham-se firmes em sua devoção. Atanásio, feiticeiro que fora discípulo de Cipriano e que não aceitava a mudança do antigo mestre, julgou que aquela resistência se devia a algum sortilégio lançado por Cipriano para protegê-los. Para provar sua superioridade e desafiar Cipriano, Atanásio invocou demônios e, em um ato de arrogância e desespero, lançou-se na mesma caldeira. Seu corpo foi rapidamente dizimado pelo calor intenso, consumido em segundos. O imperador e seus oficiais assistiram atônitos, enquanto os mártires permaneciam firmes, mesmo diante da morte.
Após o episódio na caldeira fervente, o imperador Diocleciano, enfurecido pela persistência e coragem de Cipriano e Justina, finalmente decretou a sentença de morte para os mártires. No dia 26 de setembro de 304, Cipriano, Justina e um outro cristão chamado Teotiso foram conduzidos às margens do rio Galo, na Nicomédia, onde foram decapitados. Seus corpos permaneceram expostos ao desprezo público por 6 dias, uma tentativa de intimidar os seguidores do cristianismo. Contudo, um grupo de fiéis cristãos corajosamente recolheu os restos mortais dos mártires, conduzindo-os para Roma. Lá, ficaram sob os cuidados de uma senhora devota chamada Rufina, que preservou suas relíquias com reverência. Mais tarde, já sob o império de Constantino, os restos de Cipriano, Justina e Teotiso foram transferidos para a Basílica de São João de Latrão, um dos templos mais importantes da cristandade. Ali, suas memórias passaram a ser honradas como exemplos eternos de fé, coragem e redenção. Atualmente circulam diversos grimórios atribuídos a São Cipriano de Antioquia, conhecidos genericamente como os Livros de São Cipriano. Essas obras, supostamente escritas antes da sua conversão ao cristianismo, contêm orações, rituais de magia negra e outras práticas relacionadas ao ocultismo. Contudo, trata-se de textos pseudepígrafos, falsamente atribuídos a Cipriano, provavelmente elaborados por discípulos, seguidores ou autores oportunistas que buscaram aproveitar a fama e a autoridade do nome do santo para dar peso e credibilidade às suas próprias produções. Os livros são pseudepígrafos surgidos na Península Ibérica entre os séculos 17 e 18, reunindo fórmulas mágicas, rituais de feitiçaria e elementos do ocultismo popular. De origem incerta e transmitidos em múltiplas versões manuscritas e impressas, essas obras combinam fragmentos de tradições medievais, superstições rurais e influências da magia cerimonial europeia. A Igreja Católica Apostólica Romana, ao reconhecê-los como incompatíveis com a doutrina cristã, desencoraja fortemente sua leitura e uso, advertindo que tais textos não possuem valor espiritual legítimo e podem levar ao afastamento da fé. Esses grimórios apresentam múltiplas versões, com variações de conteúdo, refletindo tradições populares e crenças que se desenvolveram ao longo dos séculos, muitas vezes distantes da vida real e do legado espiritual do verdadeiro Cipriano. Assim, embora ligados ao seu nome, esses livros não correspondem ao homem de fé que ele se tornou, mas sim a uma complexa e controversa tradição cultural que mistura misticismo, magia e folclore. Esses livros chegaram ao Brasil trazidos pelas tradições portuguesas durante o período colonial. Como Portugal possuía uma forte herança cultural que mesclava elementos do cristianismo com crenças populares e práticas ocultas, foram incorporados às tradições folclóricas e esotéricas que se espalharam pelo território brasileiro. No Brasil, esses textos ganharam popularidade especialmente em contextos onde o sincretismo religioso floresceu, influenciando práticas de magia, superstição e rituais populares. Assim, os livros de São Cipriano tornaram-se parte de um rico mosaico cultural, onde o nome do santo é invocado tanto como protetor contra o mal, quanto como fonte de poder oculto, mesmo que sua verdadeira história e legado estejam muito além dessas interpretações. Cipriano de Antioquia é muitas vezes confundido com Cipriano de Cartago. Trata-se de duas figuras distintas, embora por vezes haja confusão entre elas devido à semelhança dos nomes e à proximidade temporal. Cipriano de Cartago foi um importante bispo e teólogo cristão do século III, nascido em Cartago, na atual Tunísia. Ele é uma figura histórica bem documentada, conhecido por suas cartas, escritos teológicos e por sua liderança na Igreja primitiva, tendo sido martirizado por sua fé por volta do ano 258. Cipriano de Cartago é amplamente reconhecido pela Igreja Católica e outras tradições cristãs como um dos grandes padres da Igreja. Apesar das diferenças, a popularidade e o nome comum fizeram com que, em algumas tradições e contextos culturais,
elementos das histórias e lendas de ambos fossem por vezes misturados ou confundidos, especialmente no folclore e nos textos esotéricos. São Cipriano de Antioquia não figura oficialmente no martirológio romano tradicional da Igreja Católica. No entanto, cultos populares a São Cipriano, especialmente ligados à devoção na Península Ibérica e no Brasil, ganharam espaço extraoficialmente, muitas vezes associando-o a proteções contra o mal e a intercessão contra feitiçarias, o que foge ao enfoque estritamente litúrgico. Com as reformas litúrgicas e pastorais promovidas pelo Concílio Vaticano II, houve uma revisão significativa do calendário litúrgico e do martirológio, buscando uma maior fidelidade histórica e simplificação das celebrações. Muitas figuras cuja existência ou culto eram mais lendários ou populares, sem base documental sólida, foram retiradas do calendário oficial ou receberam celebrações locais, sem inclusão universal. Assim, no pós-Vaticano II, a figura de Cipriano de Antioquia permaneceu essencialmente na esfera da devoção popular e folclórica, sem reconhecimento oficial na liturgia universal da Igreja, enquanto outros santos históricos como Cipriano de Cartago mantiveram seu lugar no martirológio e no calendário litúrgico oficial. No entanto, a história de Cipriano de Antioquia carrega uma mensagem profunda de redenção, transformação e esperança. Ele representa o homem que, mesmo tendo vivido nas sombras e no erro, encontra no arrependimento e na fé uma nova vida, um caminho de luz que supera as trevas do passado. Cipriano, portanto, torna-se um símbolo universal da misericórdia divina, mostrando que nenhum pecado é grande demais para ser perdoado e que toda alma pode ser restaurada. E você, já conhecia essa história? Conhece outra versão? Já ouviu algum relato envolvendo o famoso Livro de São Cipriano? Compartilhe sua experiência nos comentários. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!